Ainda de pé, por favor, não sentem ainda. Vamos começar com uma oração. É sempre bom, manhã de domingo, manhã de aprendizado da palavra de Deus. A parte do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, que possam permanecer conosco e desfrutar desse momento que Deus nos reserva para a gente aprender um pouco mais da sua palavra, tá? Eu quero orar e peço que os irmãos que estão aqui, que estão em casa, se juntem a mim nessa oração. Orar por esta manhã de aprendizado, orar pelos projetos, diversos projetos da nossa igreja, que nós estamos em andamento em paralelo, e orar por cada um de nós, pelas nossas famílias. Quem aqui tem motivo de oração? Quem quer fazer um pedido a Deus? Levante a mão, por favor, tá? E quem quer dar graças a Deus por uma bênção, pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então Deus se agrada, não é? E pede sempre que nós estejamos em comunhão com Ele por meio da oração, tá? Em Mateus 7:7 diz, né? Pedi e dar-vos-se-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontrará, e ao que bate se abre. Então vamos bater, vamos pedir, porque assim Ele nos orienta. Pai amado, nesta manhã, Senhor, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos te agradecer porque tu és Deus na nossa vida e porque nós, Senhor, somos teu povo, nós somos tua igreja por escolha tua, por amor teu, por misericórdia tua, Senhor. Neste momento te apresento essa manhã de EBD, Pai, que tu possas nos conduzir, me usar no compartilhamento da tua palavra, que tu possas, Senhor, nos abençoar enquanto igreja Primeiro Amor. Tu sabe de todos os projetos que estão em andamento, tu sabe dos desafios, da dificuldade, mas tu sabe da fé desse povo também, Senhor. Continua nos dando essa disposição, essa alegria para levar essa caminhada segundo os teus propósitos, Pai. Quero te pedir em especial pelas famílias que estão aqui neste salão, pelas famílias que estão em casa. Tu sabes o motivo de oração, o pedido que reside no coração de cada um, Senhor, porque tu é Deus onisciente. Que tu possas, Senhor, na tua soberania, segundo o teu entendimento, Pai, e a fé dos nossos irmãos, Senhor, responder, Senhor, responde da tua forma, porque a tua forma é melhor para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, te damos graça pelo aquilo que tu já tem feito na nossa vida, Pai, e que possamos caminhar firmes contigo. Amém. Podeis assentar, por favor. Vamos dar início aqui à nossa EBD. Hoje vamos para mais uma das nossas parábolas, tá? A parábola dos trabalhadores da vinha. Mas antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial aos meus irmãos, nossos irmãos da Assembleia de Deus lá do Acará, da Igreja Adventista do Acará, que também me receberam recentemente lá. Tivemos a oportunidade de estar junto, participar de um culto, de uma comunhão com eles lá. O povo de Deus está espalhado por toda a terra, né? E quando a gente se encontra, a gente se regozija, não é? Porque tem um mesmo Deus. Também os nossos irmãos que estão lá pelo sul do país. Eu tive agora 2 semanas afastado, estava assistindo pelo YouTube e percebi a quantidade de gente que se manifesta, irmãos nossos que estão em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, e a gente fica alegre em saber que eles também congregam conosco aqui, ainda que à distância. Então, um abraço a todos que estão e que possam continuar com essa participação, ainda que à distância aqui conosco. Amém? Então, vamos dar início à nossa lição de hoje. Nós vamos para a nossa parábola de número 9, que trata da parábola dos trabalhadores da vinha, que é uma das parábolas, não é assim, que nos traz uma reflexão muito profunda a respeito da nossa fé, a respeito do nosso relacionamento com Deus, a respeito da soberania de Deus, tá? Porque Ele é o detentor de tudo, Ele é que traça os planos, Ele faz segundo a sua soberania. E essa parábola vai nos ensinar um pouco isso. Então vamos caminhar junto, vamos fazer a leitura inicial. Deixa eu pegar aqui.
Ok. Então, a nossa leitura bíblica está lá em Mateus 20, de 1 a 16. Vamos ler junto aqui e tentar fixar o máximo. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo, por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Então vamos refletir um pouco em conjunto sobre esta parábola, tá? Que é muito rica. E vamos começar, não é? A parábola dos trabalhadores da vinha, segundo o nosso autor, nos convida a avaliarmos a aceitação do convite que nos foi feito por Deus, considerando a grandeza, a urgência do convite e o agente que saiu para convidar. Ela também nos desperta a olharmos para dentro de nós, a avaliarmos nossos sentimentos relativos a Deus e aos nossos amigos trabalhadores. Então vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão e em Deus sair daqui um pouco mais conhecedores da palavra de Deus e entendermos um pouco mais de Deus nesta manhã. Então, o contexto e o objetivo dessa parábola. Primeiro, né, esta é uma parábola exclusiva do Evangelho de Mateus. Tá? É única, ela só aparece nesse Evangelho. Né? E assim, ela faz parte de um contexto em que, num trecho antes, Jesus trata com um jovem que veio perguntar a ele o que é que ele faria para alcançar os reinos dos céus. E nesse momento Jesus explica, né, fala em termos dos pontos que a lei estabelece, e ele diz que cumpre tudo aquilo desde a sua infância. E Deus coloca: então fazes bem, agora vai, vende tudo e me segue, porque receberás muito mais no céu. E nesse momento o jovem, ele abre mão, né, vira e vai embora, porque ele não foi capaz, não é, de assimilar o entendimento e de abrir mão segundo aquilo que Deus estava colocando. Jesus, não é, Deus na forma de homem, que é Jesus, estava colocando. E logo em seguida ele começa a explicar a dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino dos céus por conta do amor às coisas materiais. Tá? E os próprios discípulos, eles começam a conversar entre si: quem poderá se salvar? E Jesus explica: ninguém pode se salvar por si mesmo, só a Deus cabe o dom da salvação, a graça da salvação.
E o apóstolo Pedro, ele não é sempre o mais inquieto, ele levanta e diz: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que ganharemos? Tá? E aí Jesus, na sequência dessa pergunta de Pedro, ele responde, não é, que cabe aos discípulos está reservado o assento e a julgar as 12 nações de Israel e a vida eterna. Logo no capítulo seguinte, vem o trecho em que a mãe de Tiago e João pede a Jesus para que cada um dos seus filhos sentem um à direita e o outro à esquerda dele. E é interessante esse trecho da Bíblia porque ele revela, nós que estamos aqui a 2000 anos de distância, não é? Pouco mais de 2000 anos de distância desse momento, do momento da vinda de Jesus, nós temos assim, em alguns momentos, a percepção de dizer assim, não, a turma que acompanhava Jesus ali, que ouvia da própria boca dele os seus ensinamentos, eles compreendiam e assimilavam e se tornavam, digamos, automaticamente crentes de verdade, digamos assim, porque conseguiu compreender a verdade de Jesus ali ouvindo dele diretamente. Mas esse trecho ele revela muito bem que assim, os próprios apóstolos eles não conheciam, eles não conseguiam assimilar o plano de Jesus, que o reino dele não era um reino material, mas um reino espiritual. Então tanto Pedro quanto faz esse questionamento e nós que deixamos tudo para te seguir, que ganharemos? Ele está dizendo assim, ó, nós estamos nos esforçando, nós estamos trabalhando para ti aí, o que é que o Senhor vai nos dar? Quando o Senhor assumir esse reino, quando você se revelar diante desse povo aí todo, nós queremos estar junto com você. E aí Pedro fala nesse momento, em seguida a mãe de Tiago e João pede para que um sente do lado do outro. Por que isso? Porque eles tinham a expectativa que Jesus, de uma hora para outra, ia se revelar o Messias, digamos, rei, soberano. E eles tinham a expectativa de que o reino de Jesus também fosse aqui na terra. Então, não é? A compreensão das verdades de Jesus era difícil até para aqueles que andavam junto com ele, que ouviam diretamente da boca dele. Então, às vezes, a gente fica se questionando e, às vezes, imaginando, né? Aqueles que viveram ali ouvindo diretamente, tiveram o privilégio e, automaticamente, pelo poder da palavra de Jesus, foram convertidos e se tornaram, não. Muitos continuaram falhos, muitos continuaram... Eles só vieram realmente a perceber a mensagem de Jesus, o que é que ele veio para trazer, o que é que ele veio para ensinar, depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus. E isso é emblemático, né? Porque essa semana, hoje é domingo, né? E temos a tradição cristã de considerar essa semana a Semana Santa. E aí, na sexta-feira, né, se revela efetivamente o propósito do Deus que veio e se fez homem no meio de nós. E que deu a própria vida por nós em sacrifício e transformou a nossa realidade. Não de uma forma que nós gostaríamos, porque nós humanos, nós queremos, não é, de alguma forma, conforto, poder, nós queremos, não é, ser reconhecidos, e a turma que andava com Jesus ali, a maior parte do tempo foi isso. Muitos foram abandonando, mas os próprios discípulos só perceberam a verdade de Jesus depois do sacrifício dele. Não é? Só foram percebendo ao longo do tempo, gradativamente, mas só tomaram consciência de quem era aquele Deus feito homem, aquele rei, não é, o Messias prometido. Ele só veio a tomar. Então existia muito isso. Então Jesus ele tem muitas parábolas que ele explica como é que é o reino dele, como é o reino dos céus, na perspectiva de que as pessoas fossem percebendo, segundo, né, a permissão do Espírito Santo de Deus, as verdades do que ele queria transmitir, né? Aqueles que estavam reservados às verdades. Então é nesse contexto que Jesus conta, né? Em meio a esse contexto que Jesus conta como é que é o reino dos céus e como é que se dá, o que é que ele tem a oferecer àqueles que aceitam o seu convite, tá? O objetivo da parábola e dos trabalhadores, segundo o nosso autor, tá?
O objetivo da parábola dos trabalhadores, o acesso, quer nos dizer 3 pontos principais. O reino dos céus não depende do trabalho humano, mas do dono da vinha que convida. A posse do reino de Deus é questão de justiça e graça aos que aceitam o convite. E no reino de Deus, todos têm o mesmo valor. Apesar de que nem todos têm a mesma tarefa. Tá? Deus chamou uns para uma posição e outros para outras. Mas efetivamente no reino de Deus, todos têm o mesmo valor. E interessante que ele conta a parábola e logo em seguida lá vem a pergunta em relação a Tiago e João. Quer dizer, ele acaba de explicar como é o reino do céu, que todo mundo tem o mesmo valor, e aí o outro vem lá em seguida e pede, não, eu quero sentar à direita e o outro quer sentar à esquerda. Então, digamos assim, não se debatam muito quando vocês pensarem assim, olha, eu ouço tanto a palavra de Deus, eu oro, eu busco, mas parece que eu não aprendo isso, parece que eu não compreendo isso. O apóstolo que estava ouvindo da boca de Jesus não assimilavam? Por que nós, não é? Então é assim, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Às vezes a gente se cobra demais. O fardo que a gente carrega não é nosso. Então a gente tem que ter essa percepção também, que até a nossa caminhada em meio, não ao povo de Deus, ela não vai ser isenta de falhas, isenta de dificuldades, isentas da nossa parte. Então aqueles que estão em casa dizem assim, eu não tô indo para a igreja porque assim, eu já fui, frequento, mas parece que a coisa não muda, parece que... Insista, continue, busque, porque a tarefa de Jesus, ele veio para ensinar, e ele, muitas vezes, ele deixava a pessoa perceber a partir, daquilo que ia acontecendo. Ele não chegava do lado e dizia, olha, o que eu quis dizer para ti foi isso, isso e isso, e a partir daqui tu vais fazendo, não. Ele ensina, ele coloca a sua palavra e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, para que a gente perceba esses valores, para que a gente perceba aquilo que é a mensagem dele. Então vamos falar alguns pontos sobre a nossa lição, para que a gente entenda bem, né? Nós estamos aqui no exercício de revisão dessas parábolas, muitas vezes nós já vimos, mas a palavra de Deus, ela se renova, ela sempre traz um ensinamento novo. E eu aprendi bastante revendo essa lição que eu já tinha visto algumas vezes e ouvido pregações a respeito. O dono da casa, seu significado e seu convite. Na parábola, o dono da casa e da vinha representa Deus, que sai e vem convidar os homens para o seu reino eterno. Então Deus, na sua soberania, ele vem e chega a um ponto, durante muito tempo, ele fez isso, fez os convites, ele ensinou por meio dos profetas. Ao longo de todo o Antigo Testamento, ele usou profetas, mas na plenitude dos tempos, ele mandou o seu próprio Filho para nos ensinar, para que nós pudéssemos ser convidados por ele. Diz assim, olha, eu sou Deus, eu posso tudo, eu quero te convidar para fazer parte do meu reino. Eu quero cuidar de ti, eu quero cuidar da tua vida. Num tempo de muita treva, em tempo de muito sofrimento, muito maior do que nós vivemos hoje, Deus mandou a sua luz, a sua luz que brilhou em meio a tempos difíceis. E ele, na sua generosidade, no seu amor, na sua misericórdia, se fez homem e fez pessoalmente esse convite para nós. Amém? Essa semana, coube coincidir, a gente vai viver um pouco disso, rememorar um pouco disso, Tem algumas igrejas que fazem isso de forma mais intensa, de forma mais simbólica. Nós refletimos apenas a respeito, vivemos o momento. A sexta-feira santa para nós é um momento de reflexão também, é um momento de lembrar do sacrifício supremo de amor. Então, essa semana, coube bem essa parábola, encaixar nessa semana. Então vamos ver algumas das lições aí, muito bem exploradas, a respeito dessa... Por favor,
volte anterior, a primeira. Acho que não está funcionando aqui. Tá? Então vamos falar sobre a primeira lição. Tá? Vamos observar alguns aspectos sobre essa primeira, sobre o dono, né? Antes disso, vamos, ainda no contexto, observem que ele sai de madrugada e convida os primeiros trabalhadores, né? Naquele tempo, o horário era contabilizado em termos de 12 horas úteis de trabalho, né? Começava às 6 da manhã, primeira hora, tá? Então ele saiu de madrugada e às 6 da manhã a turma começou a trabalhar. Os primeiros que foram chamados começaram a trabalhar às 6 da manhã. Depois ele saiu às 9 horas, 3 horas depois, tá? A hora terceira, e convidou quem estava lá na praça. E era hábito, né? Neste tempo, acontecia dessa forma, né? Aqueles trabalhadores que estavam disponíveis e queriam trabalhar, eles iriam para as praças esperar que donos de plantações, que precisavam de trabalhadores, viessem até a praça e dizem: olha, eu preciso de 3 trabalhadores para hoje, preciso de 5. Não existia o que nós temos no tempo atual, né? Onde nós trabalhamos com um contrato fixo e aí temos um horário pré-definido. Então, a turma trabalhava ali, ficava disponível para ser contratado, e os donos das fazendas, os donos das plantações, vinham até ali para contratar trabalhadores. Então, este dono de casa, né, que representa Deus, veio 6 da manhã, depois veio às 9 e disse: olha, podem ir trabalhar que eu vou pagar o justo para você. Ele prometeu 1 denário para os que foram 6 da manhã, 9 horas, ele apenas afirmou que ele pagaria o justo. A mesma coisa ele fez para o meio-dia, a hora sexta, tá? A hora nona, 3 da tarde, e a hora 1/10, que é a hora 11, né? 5 da tarde para nós. Então, às 5 da tarde, o expediente ia até 6. Trabalhavam à luz do dia. Então, só tinha mais 1 hora de trabalho. E ele convidou esses que estavam ali ainda sem trabalho às 5 da tarde e trouxe para sua vinha para poder trabalhar. Então, e o salário de um dia, que era o padrão, era 1 denário. 1 denário, uma moeda de prata, né, pesando mais ou menos 4 gramas, que garantia ali o sustento, a remuneração, naquele tempo para um dia de trabalho. Então, para quem trabalhasse 12 horas, teria direito a um dia de trabalho. Então, esse também é o contexto que se dá essa passagem, né, essa parábola. Então, a primeira lição em relação ao dono da vinha é que ele tem pressa. Tá? O que é que revela o fato dele ter pressa? Porque ele saiu de madrugada para contratar. Tá? Ele saiu de madrugada e depois ele voltou várias vezes para poder chamar mais gente, mais trabalhadores para a sua vinha. Então ele estava ali, digamos assim, gastando o tempo dele também, porque ele tinha pressa em trazer para dentro da sua propriedade, para trabalhar na sua vinha, tá? Aqueles que estivessem disponíveis. Tá? Ele não teve critério para convidar, então ele convidou a qualquer um que estivesse ali parado, não perguntou se tinha experiência, se já tinha trabalhado em alguma vinha, se já tinha exercido atividade semelhante, se tinha saúde para trabalhar, naquela jornada que não era leve. Então o dono, ele saiu a convidar, entre aspas, sem critério, ou seja, todos que quisessem trabalhar, bastava se botar à disposição e viria. Ele convidou em todos os horários do dia. Então, ele revela, não é que ele tinha pressa. Ele tem uma obra a ser feita, tá, na sua vinha, e ele tem pressa que essa obra seja realizada. Por isso, ele convida, por isso ele vai atrás, ele busca, tá, e abre o seu convite a todos. Então, essa é uma primeira lição que a gente tem que gravar a respeito do dono da vinha. Não é? Do nosso Deus. Nosso Deus, ele tem pressa. Tá? A segunda lição que nós devemos tirar é de que a atividade na vinha é nobre, é importante. Por quê? Porque normalmente, o que é que vocês
percebem na leitura da parábola que ele tem um administrador. O dono da vinha, ele tem um administrador. Ele poderia ter pego este administrador e diz: olha, vai lá e contrata esse pessoal, chama esse pessoal que estiver disponível lá. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele próprio, ele como dono, ele poderia simplesmente ter delegado a isso, tá? Mas ele tomou a iniciativa dele próprio fazer esse convite. Quem saiu para convidar não foi nenhum servo, mas o próprio dono, como está lá em João, deixa eu abrir aqui, João 15:16, eu vou ler aqui para vocês. Não me escolheste, Jesus respondendo, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tá? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Então, na sua soberania, Jesus nos escolheu. Como eu comentei anteriormente, ele fez isso por meio dos profetas, ele mandou mensagens, ele ensinou, ele convidou o povo a se arrepender dos seus pecados, mas chegou um tempo em que ele disse assim: ó, não tem jeito, eu vou ter que ir eu mesmo lá. E tomou a forma de homem, né? Jesus é a imagem visível do Deus invisível, do Deus espiritual. Então ele toma a forma de homem e ele próprio vem nos convidar. Então essa atividade na vinha, ela é nobre. Participar do reino de Deus é algo muito nobre, não é? É algo que de maior valor nesta vida que nós temos. E é tão valoroso que o próprio dono deste reino, ele abriu mão de si próprio, né? E veio, tomou a forma de homem e veio para nos convidar. Então, que a gente possa sempre refletir e sempre valorizar esse ponto, essa questão, né? O próprio Deus, ele toma a iniciativa de vir até nós, não somos nós que vamos até Ele, né? Na terceira lição a respeito do dono da casa, o dono da vinha não parou de procurar trabalhadores. Ele se dedicou, não é? Tirou do seu tempo, tirou da sua majestade, vestiu a forma de homem, se humilhou na forma de homem, como a própria Bíblia nos ensina, tomando forma de homem, e veio procurar, e veio nos buscar, e veio, não é, nos fazer esse convite pessoalmente. Então, ali em João 9,4, diz o seguinte: convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus responde isso porque os discípulos, né, questionam se ele não se alimenta, se ele não precisa parar para descansar e para fazer algumas coisas. E Jesus responde dessa forma, que ele precisa fazer a obra do Pai enquanto é dia. Então ele dá esse sentimento de urgência, porque ele percebe, não é, que as pessoas, elas estão perdidas como sem pastor. Ela precisa, não é, de alguém que as direcione, alguém que as ensine a respeito daquilo que realmente é importante, que é o reino dos céus. Então ele vem e faz esse convite, não é? E esse convite, ele é extensível a todos nós. E cabe, né, uma reflexão para cada um de nós nesse momento. Esse tempo que nós vivemos, que é um tempo desafiador, nós acabamos de sair numa pandemia, né? Algo que para nós era impensável, algo que para nós, assim, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos nem lidar com isso. Eu lembro bem lá do início, né? Existia um medo elevado, não é? As pessoas na Europa, na Itália, relatava-se, né, que as pessoas morriam dentro de casa e o próprio parente não podia tirar o corpo
e não podia sair de dentro de casa por conta daquela pandemia que até aquele momento não se entendia, algo surpreendente, tá? Algo que, por mais que nós que conhecemos a Bíblia, que nós conheçamos as mensagens dos tempos finais, né? Estudemos escatologia, o estudo dos últimos tempos, para nós é surpreendente e amedrontador de alguma forma, porque a gente não sabe lidar com isso, tá? E agora parece que a gente está voltando a uma normalidade, né? Então, um tempo mais atrás, muita gente, nós cristãos de modo geral, e outros até que nunca foram voltados para Deus, se voltaram para Deus, tá? Mas parece que quando o tempo passa, a coisa vai voltando para a normalidade, a gente perde a pressa, né? E Jesus ali, não é saudável, não é com tempo para se alimentar, para poder descansar, ele dizia, não, cabe a mim fazer a obra do Pai. Então isso é um recado para nós também, né? Enquanto cristãos evangélicos e outras denominações, que a gente também não se acomode nos tempos de tranquilidade, porque, não é? Até porque os tempos de tranquilidade parece que foram embora, né? Daqui em diante, a perspectiva, termina uma pandemia, começa uma guerra, né? Que afeta todo mundo. Então que nós aproveitemos esse tempo, esse contexto em que as pessoas estão mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus, que a gente possa multiplicar essa palavra e conversar, seja na família, tá? Seja no ambiente de amigos, seja convidando as pessoas a vir e ouvir um pouco da palavra de Deus, trazer pessoas, dizer assim, ó, pessoas que estão perturbadas com esse tempo, que a gente possa trazer, dizer assim, olha, existe conforto em um lugar, existe um conforto numa pessoa, e essa pessoa é Jesus, eu quero te apresentar ela. Então a tarefa da igreja neste tempo é ter pressa também, é se esforçar para fazer a vontade de Deus, espalhar a sua mensagem, que essa mensagem possa ser aceita por aqueles a que o Espírito Santo convencer, não é, que sejam tocados pela palavra de Deus. Então, a quarta lição a respeito do dono da casa, do Deus, do dono da vinha, é que ele é justo e ele é gracioso. Então ele primeiro, ele não tinha que se dispor a vir até o meio da praça, a sair várias vezes no dia, para convidar. Ele tinha pessoas para fazer isso, ele tinha um administrador, ele tinha outros empregados que deveriam fazer lá, tá? Mas ele, na sua misericórdia, talvez, se ele deixasse essa tarefa para outros, para o seu próprio administrador, o administrador contrataria e pagaria, não é, de acordo com o tempo que cada um trabalhou. Mas o próprio dono diz, não, isso é importante demais, o meu reino é importante demais, eu preciso, eu mesmo, não é, ir lá e fazer esse convite, ensinar e plantar uma missão, plantar um grupo de pessoas, quando eu voltar, que continuem fazendo essa tarefa no meu lugar. Então Jesus veio para morrer, né, para nos fazer o convite, para ressuscitar e para deixar aqui a sua igreja, para continuar fazendo aquilo que ele fez lá atrás, multiplicando a sua palavra, estendendo o convite, para que outros que não conhecem possam vir a conhecer a sua palavra e possam ter a chance, como um dia nós tivemos, de conhecer esse Deus maravilhoso e mudar nossas vidas, né? E aí, às vezes a gente conversa com outras pessoas, né, a respeito, diz assim, mas o que é que muda na tua vida? O que é que mudou na tua vida, né, depois desse tempo aí? Eu sei que tu és crente, a tua família o que é que mudou? Eu digo assim, ó, o que mudou essencialmente foi a percepção de vida, foi a percepção de valor, do que é que vale a pena. Porque normalmente as pessoas que de modo geral, elas estão, não é, tem um sentimento maior que a motiva, que é a busca da felicidade, né? Então, o que é que você quer? Eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu tenho que correr atrás da minha felicidade, eu não tenho tempo, a minha idade está passando, não é? As coisas estão acontecendo e eu não consigo. Tá?
E o que a gente percebe a partir do momento que a gente começa a entender esse reino dos céus, esse reino espiritual, os valores desse reino, é que há uma felicidade que não está no nosso controle. Uma felicidade que está numa pessoa, e numa pessoa que está viva, uma pessoa que interage conosco por meio das nossas orações. E a gente começa, não é, a lidar com essa nova realidade de entender que existe um outro mundo, que não é só esse mundo físico de correr atrás das coisas, de pagar conta, de tentar encontrar uma remuneração melhor, de tentar ter dinheiro para passar alguns dias de férias. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Mas existe algo maior, que é viver e fazer parte de um reino, de um Deus que abriu mão de si próprio e veio nos convidar. E aí quando a gente começa a entender, dizer assim, olha, eu sou tão importante quanto os apóstolos foram, quanto Paulo foi, né? Quanto Pedro foi, quanto João, esses, digamos assim, gigantes do cristianismo, da igreja primitiva, diante de Deus eu sou importante tanto quanto eles. E eles só foram grandes porque eles perceberam que a grandeza deles estava em Jesus. E eles deixaram, né, imitaram o exemplo de Jesus e conseguiram, muitos deles, dar a sua própria vida. Então, na medida em que a gente vai caminhando com Jesus e vai entendendo a realidade desse reino espiritual dele, a gente vai ficando menos ansioso, menos afoito e mais tranquilo, porque a promessa maior é de que a gente, não é, vai viver em um outro ambiente, num outro momento. Tá? Isso em nada anula o desejo da gente correr atrás das nossas coisas aqui. Deus também promete que nós vamos ter o melhor dessa terra. Tá? Só que o melhor dessa terra, quando a gente pensa lá, o melhor dessa terra é eu ter o melhor carro, eu ter uma casa, é melhor. O melhor dessa terra não está descrito. O melhor dessa terra é contentamento, é viver em Jesus, tá? É viver em Jesus aqui, já na perspectiva de que a gente está num céu que a gente vai mudar, né? Vamos entrar por uma porta e sair, mas continuamos na mesma trajetória. Então esses ensinamentos de Jesus a respeito do seu reino, eles vêm para nos trazer isso, tá? O dono da vinha é justo e gracioso. Ele nos ama, né? Não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, né? Tem uma coisa até que a gente reflete assim, eu aceitei Jesus. Será que eu aceitei Jesus mesmo? Tá? Não somos nós, né? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence. Então, se é Ele que nos convence, não somos nós que escolhemos. Ele nos convence e eu tomo uma atitude de publicamente testemunhar de que eu quero aquele Jesus para a minha vida. O que a gente faz é dar um testemunho, mas quem nos aceita é Ele. Porque se Ele não nos aceitasse, Ele não enviava o Espírito Santo de Deus para nos convencer. Então, na medida em que eu já estou convencido, e aí a palavra de Deus, que é fundamental, é ela que provoca, né? É ela que inquieta, é ela que confronta, é ela que nos revela esse Deus maravilhoso, e eu, não é? O Espírito Santo toca em mim, e aí eu levanto a mão e diz, olha, eu aceito esse Jesus. Aí quando eu aceito esse Jesus, a vida muda, gente. A vida muda. Se a gente continuar buscando o entendimento de Jesus, da verdade dele, dos valores do reino dele, a gente vai mudando. A gente vai mudando, sabe? E certas coisas que a gente achava que precisava tanto para viver, já não faz tanto sentido. A gente corre atrás de uma qualidade de vida, é digno, é legítimo. Deus nos prometeu o melhor dessa terra. Mas o melhor sempre é Ele. O melhor sempre é aquele que deu a vida por nós. Então é Ele que nós temos que buscar. E na medida em que Ele fizer parte da nossa vida, tudo mais se acrescentará e tudo mais vai fazer sentido. Então esses são valores do reino de Deus. Tá? A quarta lição, o dono da vinha chama os esquecidos. Ele saiu a convidar todos. Jesus
Deus, na forma de homem, veio a convidar todos. Às vezes eu fico refletindo, irmãos, sabe, diz assim, essa vida é muito injusta, né? Essa vida é muito injusta. Vocês veem aí, né? E agora na era da digital, parece que é mais injusta ainda, né? Diz assim, a gente se esforça tanto, trabalha tanto, vem, nada contra, gente, é só uma reflexão mesmo tá? E vem alguém assim, diz assim, faz alguma coisa engraçada na internet, aí pronto, já vai para a mídia e já começa a ganhar muito dinheiro e muda a vida de uma hora para outra. E diz assim, parece que essa vida é meio injusta mesmo, né? Eu ralo pra caramba aqui, acordo cedo, pego estrada, protesto Essa semana eu fiquei preso num protesto ali entre Marabá e Redenção. E a gente parece que se esforça tanto e parece que a vida é tão fácil para o outro. Tem gente aí, né, que se locupreta, que lança a mão, esses tempos, né, de corrupção, essa coisa que é revoltante, né? A gente olha e vê tanta gente necessitada e vê outros lançando mão daquilo que não é deles, tá? E o pior de tudo, né, muitos se dizem, né, pastores, muitos se dizem cristãos legítimos, muitos usam até o nome de Deus para poder ter acesso a esse ambiente. Aí quando chega lá, nada muda, né? Pelo contrário, ao invés de mudar o ambiente, é mudado pelo ambiente. É claro que tem gente séria, não é? Graças a Deus tem gente séria. Se não tivesse, o negócio já tinha acabado. Mas a gente se entristece com isso. Então, o que é que eu queria falar a respeito disso, das minhas reflexões? Eu disse assim, a promessa de Deus é a própria justiça, né? Porque Ele tem preparado um lugar especial, um reino de eternidade, para aqueles realmente que precisam, daqueles que mais precisam, para os doentes, para os sofridos, aqueles que não acordam de manhã preocupados o que vão ganhar para comer, para sustentar o filho, para sustentar a filha, sabe? Esse Deus, Ele abriu esse convite para todos, mas principalmente para os mais pobres, para os doentes, para os necessitados, para os sem esperança, sabe? Então, essa é a justiça maior de Deus, porque aqueles que estão vivendo na fartura aqui, a não ser que tenham Jesus no centro da sua vida, eles já estão vivendo o céu deles, tá? Não que ricos não vão entrar no reino do céu, alguns vão entrar com certeza. Tem exemplos, muitos exemplos, desde que não coloque o dinheiro, né, mamon, como seu Deus, mas sim Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem problema que você seja milionário, tá? Porque você vai entender que a sua riqueza também, ela precisa ser usada para multiplicar a palavra de Deus. E na medida que você faz isso, você está cumprindo com o propósito dele. Você é a igreja. Mas assim, quando a gente vê, e tem algumas cenas assim, né, que mexem com a gente. Ontem eu estava vindo à tarde, de carro, dirigindo, ali por Ananindeua, acho que Marituba. Tinha um rapaz de rua, um mendigo, né, chorando na beira da estrada. Andando e chorando, eu me impressionei. Eu sou assim meio emotivo também, a coisa me toca logo. Nós temos um Deus, né? Um dia, pessoas como essa vão viver bem, vão ser cuidadas, sabe? Vão ser protegidas, tá? Porque tem um Deus que ama essas pessoas, tem um Deus que foi capaz de dar a própria vida. Nós vamos lembrar isso de sexta-feira. E não é dar vida de qualquer forma, não. É dar vida de uma forma sacrificosa, de uma forma dolorida. 6 horas pregado na cruz. É para esses que estão aí pela rua. É para esses que muitas vezes a gente já tem dificuldade de olhar. Então aí está a justiça de Deus. Nós temos às vezes a gente quer viver, porque a gente não vive 100, 200, 300 anos. Deus foi vendo que quanto mais vida, muitos mais sofrem, tá? Então nós estamos aqui de passagem, um tempo passageiro, essas dores vão passar, essas dificuldades que a gente tem com o filho,
não é? Muita gente com filho e filhas, e hoje em dia é uma realidade nossa, a nossa geração está vivendo um tempo muito difícil de lidar com os filhos, esse mundo digital, sabe? Outros, infelizmente, né? Escravo de drogas, escravo. Pensem para uma mãe e para um pai que vive uma situação dessa. É persistir em oração, é persistir porque existe um reino, sabe? É confiar em Deus de que realmente nós estamos de passagem aqui, nós temos um tempo de eternidade preparado para alguém que se importa com a gente. E se importa principalmente com os mais necessitados. Tá? Ele convidou dispostos ou não, esquecidos, desprezados, ociosos, desocupados, anônimos, invisíveis, os sem esperança, todos foram convidados para fazer parte desse reino que é maravilhoso. Amém? Por favor. Tá? Os trabalhadores e seus pagamentos. Tá? Então é importante, aqui nós chegamos na essência do que diz essa parábola. Essa parábola, lembremos ela, né? Para nós humanos parece injustiça, né? Parece injustiça. O cara, eu trabalho, se fosse eu, na condição daquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, eu ia me sentir extremamente injustiçado. Eu trabalhei o dia inteiro, o sujeito vem, trabalha 1 hora de tempo, ganha o mesmo que eu. É da nossa natureza, ia reclamar com certeza. Né? Não tenha dúvida disso, que nós todos reclamaríamos. Mas, não é, esses diversos momentos em que os trabalhadores são convidados a vir trabalhar na vinha, ela essencialmente trata da salvação. Tá? Deus nos convida a ser salvos em qualquer tempo da nossa vida. Tá? A partir do momento em que nós tomamos consciência do pecado, Deus está nos convidando a nos redimir dele, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fazer parte do seu reino. Desde a mocidade, glória a Deus àqueles, Deus me chamou, me aceitou, eu tinha 27 anos de idade. Sofri um bocado, bati muita cabeça, mas graças a Deus, e a persistência e os próprios desafios que Deus nos dá, a gente continuou na caminhada. E se sente feliz por isso, glória a Deus por isso. Então, a questão, a parábola dos trabalhadores da vinha, fala que Deus convida a todos em todo o tempo. Tá? Desde a tenra idade até os 80, 90 anos. Tá? Minha avó é adventista. Ela aceitou Jesus, Deus aceitou ela lá com quase 70. E ela está com 95. E aí, vó, como é que está? Ela disse, está ótimo, tá? Deus é comigo e tal. Quanto a senhora quer viver? O quanto Ele quiser. Quanto Ele quiser, eu vou ficando por aqui. Mas a hora que Ele quiser me levar, eu também já quero. Sabe? Então, tem gente que é alcançada, que é mais difícil, né? A gente sabe, estatisticamente, a idade mais propensa à decisão por Jesus é ali na infância para a adolescência. É nessa fase em que efetivamente as pessoas, quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais difícil é tomar uma decisão por Jesus. Por quê? Porque já viveu, já experimentou e acha que sabe, aquilo que é importante, e aí não toma decisão. Mas a salvação está disponível para todos. Então você que está nos assistindo aí em casa, diz assim, eu já fiz tanta besteira na vida, eu já vivi tanto, e não acho que isso vai mudar a minha vida. Experimente. Deus está chamando. Tá? Deus tem para você a mesma recompensa, o mesmo pagamento que Ele tem para uma pessoa que nasceu no Evangelho e permaneceu a vida inteira nele sem se desviar. Jesus disse àquele ladrão ao lado dele na cruz, ainda hoje, tá? Você estará comigo no meu reino. Por quê? Porque Ele, na sua soberania, na sua onisciência, Ele percebeu no coração daquele ladrão que ele tinha se arrependido. Então, um se arrependeu, o outro não. O que se arrependeu esteve com Ele, está vivendo na eternidade, está sendo cuidado por Ele, está vivendo as promessas que Ele prometeu. Então, você que está em casa, que está afastado, que já está aí nas idades mais avançadas, pense nisso. Busque, conhecer a esse Jesus, tá, que vem te chamar na hora 1/10, às 5 da tarde.
Das 5 para as 6 horas Ele está te chamando, tá? Mas Ele tem para te oferecer o mesmo que Ele tem para oferecer para todo aquele que Ele chama. Amém? O galardão é outra coisa. O galardão tem a ver com a qualidade das obras que você realizou. Na medida em que você foi chamado a trabalhar no reino de Deus, a qualidade dessas obras vão ser testadas no fogo, né? E a qualidade, aquilo que ficar como riqueza efetivamente para o reino, vão te dar direito a galardão, tá? Mas uma coisa é salvação, que Deus oferece gratuitamente, é soberania dele. Outra coisa é galardão, que tem a ver com o teu esforço dentro da obra. Amém? A salvação não é pelo esforço humano, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 8, 9. Então é a graça de Deus soberana que nos permite a salvação, tá? Não que não seja importante a obra, né? Mas eu sou salvo pela graça para fazer a obra de Deus. Deus, na sua soberania, me chama, me capacita a fazer a sua obra. Então a gente vê, por exemplo, muita gente, existe uma prática, né, dizem que a reforma protestante, né, tem um filme aí sobre Martinho Lutero, eu já assisti umas 2 ou 3 vezes, e ali diz que, lá retrata que ele tomou, no momento que ele entra em Roma, aquele volume de indulgências, pessoas fazendo sacrifícios imensos para comprar coisas e ofertar para Deus, aquilo chamou a atenção dele. Isso não pode ser, não é? A salvação é pela fé. E é esse trecho da Bíblia que desperta, né, o entendimento que a salvação é pela fé. E a fé revela, na medida em que a minha fé encontra a soberania de Deus, tá, tudo se realiza. A graça de Deus enche a minha vida, tá? Então, na medida em que essa graça, a salvação é me ofertada, eu faço a fazer parte do reino de Deus, eu vou fazer gratuitamente os sacrifícios, os esforços dentro da sua obra, mas com entendimento. Não é aquela história de que você faz um monte de coisa errada, tá? E aí, né, a gente vê às vezes, não, porque determinado político deu, sei lá, uma emenda parlamentar que vai ajudar na obra da igreja e tal, e tal, e tal. Isso é culpa. Isso é culpa. Muitas vezes isso é culpa. Quer se redimir de alguma coisa. Não que não possa ocorrer gente séria, como eu falei, sempre tem. Mas assim, não é? A questão de você, muitas vezes, leva a vida do jeito que quer e chega lá e diz assim, não, eu vou ofertar, eu vou fazer uma obra social, muitas vezes é lidar com a culpa, que a gente não precise. Por quê? Porque a salvação não é pelo esforço humano, é por Deus. Se eu faço isso a partir do momento que eu reconheço Deus como soberano em minha vida, excelente. Amém. Próximo, vamos fechar que já está esgotando o tempo aqui. O próximo, por favor. A murmuração derrota os trabalhadores. Olha só, esse aqui é um negócio bem sério, tá? Então, a murmuração ao longo, né? E a gente vê a murmuração em vários trechos, vários versículos bíblicos. Lembra lá da parábola do filho pródigo, né? O filho perdido volta e o filho que estava lá murmura, porque ele nunca saiu dali, sempre fez. A murmuração faz parte do povo, né? E agora, qual é o ponto? O inimigo da salvação pode se manifestar depois de termos aceito o convite. Olha só, nós todos já aceitamos o convite. Você em casa, muitos já aceitaram o convite, tá? Se não aceitou, aceite. Mas a murmuração, ela pode se manifestar. O inimigo pode agir mesmo nós estando dentro da igreja, porque ela nos levanta, né, os sentimentos que não são da parte de Deus. O sentimento de inveja, o sentimento de rancor, o sentimento de assim, eu me esforço tanto dentro dessa igreja e parece que o pastor só dá oportunidade para aquele grupinho dele ali, sabe? Às vezes a gente, né, pode ser levado a ser tentado nisso. Por quê? Porque não é o fato de fazermos parte da igreja, que nós estamos isentos dessa nossa fragilidade. Nós somos carne também. Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos dobrar nossos joelhos sempre quando esses sentimentos vierem,
para que pedir ajuda de Deus, né? Pedir ajuda de Deus, gente. Reconhecer sempre que nós sozinhos, tá, não somos capazes. Nós precisamos a cada dia debruçar e pedir que Deus nos ajude na nossa caminhada de santificação. Amém? Quem dita a regra é o dono. Deus é soberano, não é? Ele estabeleceu o seu plano de salvação. Ele sabe o que tem reservado para cada um de nós. Como nós, não é, queremos dar opinião naquilo que Deus muitas vezes quer fazer. Então era isso que os trabalhadores da vinha que não receberam, que receberam apenas o mesmo valor, começaram a questionar o dono da vinha. Mas como? Como é que você vai pagar 1 denário para um que trabalhou 1 hora e 1 denário para um que trabalhou 12 horas? Aí, não é, o próprio dono da vinha diz assim, mas eu não tenho direito de fazer aquilo que eu quero com o que me pertence? Assim é Deus. Deus, na sua misericórdia, ele faz o que Ele quer. Deus, na sua soberania, Ele faz o que Ele quer. E na sua misericórdia, Ele alcança quem Ele quer. Então, muitas vezes, alguém que a gente diz assim, esse não tem salvação. Esse aí já teve tanta chance, esse aí, tá? Esse sujeito aí é do capeta, tá? Por que Deus não pode salvar? Por que Deus não pode usar da sua soberania? O reino é dele, Ele convida quem Ele quiser. Então, nós somos agentes, não é, para multiplicar a sua palavra, e quem vai fazer é Ele. Se Ele quiser, Ele leva para dentro do seu reino, não é? Aquele que muitas vezes a gente acha na nossa limitação, que é, bom, esse aí não tem a menor chance, tá? Quem dita a regra é o dono. O projeto da salvação é do dono da vinha, e todos os trabalhadores devem se subordinar. Todos nós devemos nos subordinar. Para encerrar, vamos fechar aqui. Próximo, por favor. Tá? Então, assim, alguns teólogos também usam essencialmente a parábola dos trabalhadores de vinha fala da soberania de Deus e da salvação que está extensiva ao homem em qualquer tempo da vida. Essencialmente, a parábola trata disso. Mas alguns teólogos entendem também que diz respeito à vida do povo de Deus. Primeiro Israel, depois a sua igreja. Então os primeiros que começaram a trabalhar mais cedo, que foram chamados mais cedo, foram, né, o povo de Israel. Não é? E o segundo são os ímpios e a igreja, que veio a formar a igreja. Tem alguns teólogos que entendem esses convites em diversos horários dessa forma. Tá? E tem sentido, por quê? Porque para quem Jesus explicava essas parábolas? Para judeus. Então ele confrontava os judeus porque, não é, os escribas e fariseus eram o dono da verdade, né? Eles eram o dono de Deus. Eles se achavam o povo escolhido e eles, não é, achavam que eles que ditavam a regra. Assim, não, você tem que fazer isso para poder se reconciliar com Deus, você tem que agir dessa forma, você tem que tomar esse tipo de atitude, fazer esse tipo de sacrifício. Eles sentiam um prazer em achar que estava na mão deles a chave do reino dos céus, porque eles foram o povo escolhido, foram o povo da aliança, né, lá em Abraão. Mas Jesus confronta eles também com essas parábolas e diz assim, peraí, não é assim não. Vocês foram convidados. E vocês, se vocês aceitarem aquilo que Deus tem para fazer, Deus os quer. Deus tem espaço no reino. Mas o reino é do soberano, é de Deus. Então, existem alguns, tá? A verdade é que todos os que aceitarem o convite e suas cláusulas e viverem em paz com Deus e com os irmãos, alcançarão o reino, independente do tempo de trabalho na seara. Amém? Último slide, por favor. 4 perguntas para vocês, para nós individualmente. O dono da vinha está procurando trabalhadores. Já encontrou você? Você aceitou verdadeiramente o convite com todas as suas cláusulas? Você acha que a salvação depende do seu trabalho ou das suas qualidades? Há murmuração, inveja e ganância no seu coração, mesmo depois do convite? Amém. Que Deus possa nos ajudar a guardar no coração os ensinamentos dessa parábola e que nós possamos caminhar firmes na direção do seu reino. Amém? Porque Ele já nos convidou e nós já aceitamos. Amém? Graças a Deus.
Pastor. Amém. Graças a Deus pela vida do professor Dr. Manuel, que é o nosso coordenador do grupo de educação. Aqui na igreja temos alguns mestres de modo bem reconhecido, né? O professor Manuel, o professor Maxi, eu diria que são mestres sênior da igreja. Já temos um mestre pleno, que é o Gabriel, mestre de educação, e eu vejo um outro mestre, né? Que é o Railson. Vejo muito potencial neles, mas eu já tendo escutado e lido essa passagem muitas vezes, duas coisas me chamaram ainda mais atenção e forte no meu coração. Um versículo que está em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. É muito forte, não é? São dois pontos que eu vejo fundamentais, professor. O primeiro sou eu enquanto homem. O que me impede de ter esse encontro e de ter essa grande bênção que é a essência daquilo que é mais importante na vida, é o meu coração. O meu coração humilde, eu vou enxergar esse Deus e eu vou me encontrar com esse Deus. E quando a gente tem esse coração humilde, a gente consegue perceber aquilo que foi falado, que Deus nos encontra, que Deus nos escolhe e que nós somos um impedimento para isso. Quando a gente conhece esse Deus e percebe isso na nossa vida, não importa muito se é na primeira hora ou se é na última hora. O que importa é que a gente seja alcançado, seja escolhido. E eu te convido para refletir sobre isso, para revisitar essa ministração na nossa página do YouTube, que é IPA, Igreja Primeiro Amor, IPA Belém Oficial, e em todas as mídias sociais. Reveja essa lição, pare um pouco e veja se você não está murmurando contra Deus. Se hoje Deus não te alcançou na última hora e te chamou para fazer parte da sua vinha. Eu quero chamar a atenção dos amados da igreja, você que está em casa, se você puder rever algumas coisas que foram colocadas no início desta EBD, como por exemplo, o seminário que vai ensinar sobre como lidar com autismo dentro da igreja. Isso está acontecendo de uma forma, nesses últimos tempos, mais acentuada. Essa é uma programação muito interessante e aberta, externa. A Escola do Reino, que é uma escola de cosmovisão bíblica em módulos. Algumas das pessoas mais importantes do país vão estar aqui com a gente. Já começaram, esses módulos. É muito importante, você encontra também informações. E queria chamar a atenção para a ação social externa. Nós temos ações sociais internas no Mais Belo, que é o bazar, no Mais Saúde, que é o consultório, que já está com 3 vezes por semana, com nutricionista, fisioterapeuta, médico, à disposição desta igreja. E o Mais Pão, que é esse programa de assistência alimentar, de urgência, aos irmãos necessitados, pessoas necessitadas. Mas nós também saímos, e desta feita vamos para uma localidade em Igarapé-Miri, e como foi falado, estamos convidando a todos, aqueles que quiserem doar, que por favor participar desta ação, que procurem o Dr. Bruno, que é o líder, ou procurem o Dunga ou o Eliel, que são líderes do Mais Belo, do Mais Pão, para ajudarem de alguma forma. Quero convidar você também, que está nos assistindo pela rede aberta e pelo YouTube, que esteja conosco à noite, às 19 horas, ao vivo, no culto. Nós vamos prosseguir, nós vamos fazer um momento de ofertório, que é para os membros e congregados desta igreja, de modo mais específico, mas eu quero te convidar a estar conosco à noite e ser grandemente abençoado, e também visitar a nossa página, onde tem todas essas ministrações à tua disposição. E logo em seguida a oração,
a gente vai estar despedido da televisão, mas nós continuamos aqui ainda para a parte final da nossa escola bíblica dominical. Amém? Eu quero lembrar aos amados que a nossa igreja, estabelecida aqui na José Bonifácio 690, bem aqui na frente do berço de Belém, tem um estacionamento muito grande, uma localização maravilhosa, mas é uma igreja que optou nesse momento por ter todos os seus líderes trabalhando, servindo ao Senhor de modo voluntário, não são remunerados, não há líder remunerado na igreja. A igreja é transparente, presta contas, inclusive já nos desculpamos que a prestação de contas, que seria daqui a pouquinho, ela ficou para o domingo que vem, a pedido da tesouraria, e é uma igreja que trabalha em conselhos. Temos um dono, sim, esse dono é Jesus Cristo. Homens, não. Jesus Cristo, sim. E para isso trabalhamos em conselho de modo unânime nas decisões. Vamos orar então? Você que é membro, que é congregado, e você que não é, por favor, não se sinta constrangido a ofertar, por favor. A igreja não precisa, não, a igreja precisa muito, você sabe disso, não é? Mas nós somos transparentes, prestamos conta e fazemos tudo aquilo que precisa ser feito com a graça do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula incrível. Aprendemos muito, que a gente possa colher boas sementes, fruto de boas sementes, e que a gente tenha o coração humilde, o coração esponjoso para receber o teu chamado e a tua salvação. Guarda todas as famílias, abençoa os dizimistas e os ofertantes, seja para a tua honra e para a tua glória. Oramos a ti em nome de Jesus, amém. Até a noite, pessoal, Deus abençoe, e para nós continuamos aqui no templo e na rede social. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
juntos. O reino e o poder do Senhor.